Amém. Paz do Senhor para todos. Amém. Bom dia. Vamos dar início à aula desta manhã. Vamos na lição 13, é a última lição desta revistinha. Se Deus se permitir, semana que vem se inicia uma outra revistinha, outro trimestre. E vamos começar, antes de começarmos a aula, vamos orar, colocar essa aula diante da presença do Senhor. Pai, muito obrigado por estarmos aqui nesta manhã, para aprendermos mais da sua palavra. Queremos, Pai, te pedir a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia para falarmos de ti, da tua parte, que não seja eu falar, mas seja o Senhor falando através dos meus lábios, que eu venha diminuir, só venha, Pai, crescer minha vida, Pai, enche nosso coração nesta manhã de alegria, de gozo, Pai, regozijo, de felicidade, por estarmos aqui na tua casa, Pai, crescendo na graça, no conhecimento, Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos, Pai, louvar o teu nome, agradecer a tua presença por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui na manhã deste domingo para conhecermos mais acerca da tua palavra. Só possa nos presentear, Senhor, com o teu entendimento, com a sua sabedoria, com a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia para falar de ti e da tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, desde já queremos, Pai, repreender todo o mal que quer roubar a semente da terra do nosso coração, que a semente caia numa terra fértil, venha produzir os frutos necessários, a 100, a 60, a 30 por um, Pai. Que saiamos desta aula regozijando, porque entendemos, compreendemos a tua palavra, em nome do Senhor Jesus, Pai. Queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Lição 13, o tema da lição desta manhã é a amizade de Jesus com a família de Betânia. Nesse trimestre, passamos aí estudando sobre assuntos referentes à família, com respeito à criação dos filhos, com respeito à preferência dos filhos, e usamos aí exemplos bíblicos, falamos também sobre os pais, falamos sobre as desobediências, falamos sobre as consequências do pecado na família, e hoje encerra essa revistinha com essa lição. Vamos falar sobre uma família, irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Eram uma família que hospedava na sua casa o Senhor Jesus. Tinha o costume, e o Senhor Jesus também, quando ia para fazer as suas obras, ele passava por Betânia e se hospedava na casa de Marta, Maria e Lázaro. E ali foram criando um vínculo, uma amizade, e nós vamos ver o que essa amizade, se Jesus está hospedado na minha casa, na minha vida, o que essa amizade vai acarretar na minha vida e na sua vida. Tem que gerar coisas boas. Se Jesus está na minha casa, na sua casa, nós precisamos ter vida espiritual, ter entendimento espiritual, ter comunhão com Deus. Maria aquietava-se para ouvir ensinamentos do Mestre. Marta andava agitada, mas vamos ver também que cada um tem a sua personalidade. Nem aquele que está agitado não vem à igreja às vezes, porque não pode. Não quer dizer que o irmão também não tem fé. Então, são personalidades, características de pessoas diferentes. Cada um tem a sua personalidade. Tem pessoas que são calmas, tem pessoas que são mais agitadas, tem pessoas que são nervosas, estressadas, tem outros que são mansos. Então, cada um tem a sua característica. E Jesus ama a todos. Jesus, a Bíblia fala que ele amava Marta, Maria e Lázaro. Ele não amava mais Maria do que a Marta, nem Marta mais do que Maria. Ele amava todos. A Bíblia declara que ele amava a família inteira. Mesmo Marta agitada de um lado para o outro. A Bíblia fala que Jesus também amava Marta, porque Marta queria servir o Senhor de uma forma mais intensa, queria dar o melhor para o Senhor. Mas Maria tinha uma personalidade mais diferente. Era mais mansa, mais tranquila, mais sossegada, mais pacata. Marta não. Marta já era mais agitada, mais franca, respondia mais com sinceridade. Não tinha, como diz aí, papa na língua. O que vinha na telha falava, o que vinha na mente falava. E Jesus amava. Jesus não deixa de amar a pessoa por suas características, porque é diferente uma da outra. Então, nós temos que aprender sobre isso. E vamos falar sobre isso hoje. E vamos ver que Marta tinha mais fé do que Maria. Muitas pessoas exaltam Maria porque se aquietava aos pés de Jesus,
e rejeitam Marta. Ah, Marta era agitada, inquieta, preocupada, né? Ou era espiritual. Vamos ver que foi o contrário isso, né? Quando Lázaro morre, Marta demonstra uma fé inabalável, né? No diálogo com o Mestre, no diálogo com Jesus. Então vamos ver sobre isso hoje, amém? Vamos lá na nossa revistinha, texto áureo, né? Que diz assim: ora, Jesus amava, olha aí, Marta e a sua irmã e a Lázaro. Está lá em João 11, versículo 5. Então, Jesus amava Marta também agitada, Marta ansiosa, Marta preocupada. E amava Maria, quieta, sossegada, tranquila, né? Então, Jesus amava a todos e ama a todos, né? A verdade prática da nossa revista diz assim: dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Então, quando a pessoa tem a amizade com Jesus, vai gerar comunhão, vai gerar simpatia, né? Vai gerar reciprocidade. Jesus, ele ama, também quer ser amado. E dentro da família, um tem que compreender o outro, né? Abre a sua Bíblia lá em Lucas, Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Lucas. Vamos ler agora a leitura bíblica em classe. Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Depois vamos lá para João, capítulo 11, versículo 5 em diante. Amém? Primeiro, Lucas 10, 38 ao 42. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado. Então, Jesus, ele sempre passava por Betânia, né, por ter a amizade de Lázaro, né, Marta e Maria. Então, toda vez que Jesus estava em missão, ele passava por Betânia e se hospedava na casa, né, dessa família. E certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. E tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quietava-se, assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então, Marta queria agradar o Senhor. Não quer dizer que, né, claro que Marta errou, porque Jesus vai repreender ela, mas Jesus também amava Marta, porque Marta queria servir o Senhor da melhor forma possível, né? Continuando, diz assim: então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena depois que venha ajudar-me. Então Marta queria dar o melhor para o Senhor, né? Vamos supor, imagine, vai lá na tua casa o governador do estado. O que você vai fazer? Você vai ficar parado lá, né? E vai servir o que para ele para comer? Tem que ir para a cozinha para comer, né? Preparar comida, quitute, salgadinho, ou então vai pedir o iFood. Né? Se for governador, você vai querer dar o melhor para ele. Se for o prefeito, presidente, então, né, você vai querer dar o melhor para ele, porque é uma representação, né? É uma autoridade. Então, imagine você esperar na sua casa o Filho de Deus, o Deus encarnado. Imagine Jesus vai lá na tua casa, em carne e osso. Você vai ficar sentada lá ouvindo ele, você querer servir ele da melhor forma possível. Né? Ia colocar para ele a melhor comida, ia preparar para ele a melhor bebida, preparar para ele tudo de bom, do melhor. Então, nós precisamos entender também o lado de Marta. Marta, né, queria servir o Senhor de melhor forma possível. E Maria ficava, né, quieta aos pés do Senhor. Continuando, diz assim, versículo 41, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Né? Estava preocupada em servir ao Senhor, em dar o melhor para o Senhor. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Né? Então, Jesus fala que uma boa parte, a melhor parte, é nós estarmos assentados, ouvindo os ensinamentos do Mestre. Né? Mas também Marta queria servir ao Senhor. Vamos lá agora para João, Evangelho segundo João, capítulo de número 11, versículo 5 em diante. Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo João, capítulo 11, versículo 5 em diante. Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro.
Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar no dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Muitas pessoas têm a confusão, confunde. No outro dia, uma irmã me perguntou: a pessoa, quando morre, ela está no seio de Abraão, no paraíso, ou ela está dormindo ali? Quando a pessoa morre, irmãos, o corpo vai para a sepultura. Está lá em Eclesiastes 12, versículo 7. O corpo volta ao pó que o deu e o espírito volta a Deus. Então, o corpo, a matéria, vai para o pó, porque Deus falou para Adão: do pó tu vieste, para o pó tu voltará. Mas o espírito, se é cristão, vai para o paraíso automaticamente. No ladrão da cruz, Lucas 23, 43. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, automaticamente, o ladrão, ele não ficou ali no sepultamento. O corpo ficou ali, mas a alma foi para Deus, que o deu. O paraíso, preparado para aqueles que creem e servem o Senhor Jesus. Então, o corpo é que repousa, é que dorme, mas a alma é consciente, a alma é viva. A parábola do rico e do Lázaro fala sobre isso, lá em Lucas 16, 19 e diante. A alma, tanto do Lázaro como do rico, estava consciente, sendo que o rico estava no inferno, lá em tormento, e Lázaro no seio de Abraão, no paraíso. Consciente os dois. Então a alma, ela é consciente. Então os discípulos aqui fizeram uma confusão. Se dorme, está seguro, mas está falando do sono da morte. Lázaro tinha morrido. Então quando a pessoa cristã ou ímpio morre, o corpo fica no pó, mas o espírito vai para o céu ou vai para o inferno, automaticamente. E a parábola do rico, do Lázaro, é uma verdade, porque é a única parábola que Jesus cita nomes. As outras parábolas, ele não cita nenhum nome. A parábola do rico, do Lázaro, ele cita nome, porque é verídica. Jesus estava do outro lado. Ele já era ou já é eterno. Então, quando ele vem e encarna, ele já conhecia o mundo espiritual. E, com certeza, ele deve ter presenciado essa história lá no Hades. Porque a Bíblia declara que Deus está acima de todo o principado e potestade. Ele se inclina para ver o que se passa sobre o céu e sobre a terra. Salmo 113. Então, Jesus, ele já tinha visto essa história. Ele vai e traz uma verdade do mundo espiritual através de uma parábola, que foi uma história verídica, porque ele cita o nome de Lázaro. Continuando aqui em João, capítulo 11, versículo de número 14. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Existia uma crença judia, na crença judaica, que a alma ficava junto ao corpo, de 3 a 4 dias. Isso é uma lenda, porque Lázaro morreu e já estava lá no seio de Abraão. Ele não estava ali. Lázaro estava no seio de Abraão. Então, quando Jesus fala: Lázaro, vem para fora, ele especifica. Se ele fala morto, ia sair todo mundo do sepulcro e ia voltar.
ia ressuscitar todo mundo. Então ele fala especificamente, Lázaro, chama pelo nome, vem para fora. E Lázaro ressuscita. Né? Então Jesus, ele vem para trazer a vida. E ele quebra essa crença que as pessoas, né, não poderiam ressuscitar, porque o Espírito não estava mais ali. Mas Jesus traz à existência aquilo que não existe. Continuando aqui, versículo 18. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, olha só o detalhe, Maria, porém, ficou sentada em casa. Olha a diferença. Enquanto Marta, agitada, vai ao encontro do mestre, Maria fica em casa, não sai ao encontro do mestre. Continuando, disse depois Marta, olha só o detalhe da fé de Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão, mas também sei que mesmo agora, olha a fé dessa mulher, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então Marta tinha fé. Marta sabia, se o Senhor orasse Lázaro, ele iria ressuscitar. Tinha mais fé que Maria. E Maria vivia aos pés do Senhor. Nem todo mundo que vive aos pés do Senhor tem fé para ver milagre. Nem todo mundo que vive aos pés do Senhor tem fé para ver Jesus agir. E Marta, que era agitada, né, temperamental, ansiosa, preocupada, tinha mais fé do que Maria. Então, não podemos julgar. O irmão quase não vem à igreja. O irmão não senta para ouvir. Irmãos, quem conhece o coração é Deus. Não podemos julgar pela aparência. Deus é que julga, Deus é que sonda o coração. Olha só o detalhe de Marta, olha só. Mais para frente, continuando, versículo 23. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Ela entendia até de escatologia, ela sabia que os mortos iriam ressuscitar em Cristo. Olha só a teologia de Marta, olha a fé de Marta. Olha o entendimento que Marta tinha acerca do mundo espiritual. E não ficava sentada aos pés do Senhor para ouvir os seus ensinamentos. Então, irmãos, por isso que Jesus amava Marta e amava Maria. Porque Marta tinha entendimento do mundo espiritual. O Senhor continua falando com ela, olha só, versículo 25. Foi para Marta que ele revela que ele é a ressurreição e a vida. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isto? Olha só, versículo 27. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Olha só a fé de Marta. Ela acreditava que Jesus era o Messias, o Salvador da sua vida, o Filho de Deus que viria ao mundo. Então, irmãos, não julgue quem é Marta. Não julgue o irmão agitado, não julgue o irmão preocupado, não julgue o irmão ansioso, não julgue o irmão temperamental, que Marta era temperamental, nervosa. Não julgue, irmãos, que Marta tem fé. Esses irmãos, às vezes, têm mais fé do que a gente, que vivemos na igreja e vemos aos cultos todo dia. Muitas pessoas que vêm ao culto todo dia não têm a fé que Marta tem, que ouve a palavra, ouve o ensinamento, ouve acerca do milagre do mestre, mas não crê realmente. Então, Marta, irmãos, demonstra uma fé inabalável. Ainda que só pedir hoje, ele vai ressuscitar. Mas se não ressuscitar hoje, ele vai ressuscitar no último dia. Ele vai ressuscitar, eu creio na ressurreição dele. Eu também creio que tu és o Cristo, o meu Salvador, o Messias prometido. Olha só, irmão, que fé dessa mulher. Amém, irmãos? Vamos continuar aqui agora a nossa revestinha. Vamos agora para a nossa introdução. Todos estão compreendendo até aqui? Amém, irmãos? Introdução: a amizade é um dos bens mais preciosos da vida, né? Então, a Bíblia fala que nós devemos cultivar a amizade. E a melhor amizade é Jesus. Nesta lição, estudaremos a relação de amizade de Jesus com a família de Marta, Maria e Lázaro. Veremos que nessa família, né,
que essa família hospedou o nosso Senhor em sua casa e por isso desfrutou de influências abençoadoras na vida cotidiana. De fato, é uma história especial que nos ensina preciosas lições de como desfrutar de um relacionamento de santa amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto 1, a vida social de Jesus. Amém? Então, veremos agora que Jesus tinha a vida social também. Ele frequentava banquetes, né? Ele ia ao banquete à casa de Simão, ele foi ao banquete à casa de Zaqueu, ele foi no banquete à casa de Levi. Então, Jesus também gostava de um banquete, gostava de uma festa. Mas também ele tinha a vida espiritual dele e não deixava de lado a oração. Jesus orava e orava muito para ensinar, para pregar. Jesus, o Senhor, se preparava muito para fazer a obra de Deus, né? Continuando aqui, agora o primeiro ponto do primeiro tópico diz: Jesus foi um ser social. Criado na casa de seus pais, na cidade de Nazaré, Jesus desenvolveu relações pessoais como qualquer pessoa. Como filho mais velho, né, e obediência aos seus pais, ele acompanhou José e aprendeu a profissão de carpintaria. Até, né, o diácono Vinícius falou semana passada sobre, né, a vida de Jesus. Vamos lá em Mateus capítulo 13. Né? Eu estava vendo o National Geographic e descobriram, né, em Nazaré muitas casas que foram feitas por Jesus e por seu pai José. Né? Existem casas que estão de pé até hoje, né, lá em Nazaré, lá em Israel. Então, Jesus, ele também tinha uma vida social, tinha uma profissão. Ele aprendeu com o pai dele a ser carpinteiro. E a palavra carpinteiro quer dizer artesão. Né? Tem ali nosso artesão ali, ó, nosso, né, artista, Baltim. Né? A palavra carpinteiro quer dizer artesão, carpintaria, pedreiro, né? Mestre de obra. É isso tudo a palavra carpinteiro, né, no original. Então, Jesus fazia casa, fazia móvel, né? Jesus era um artista. Né? Pintava. Então, Jesus fazia, né, aquilo que o pai, seu pai carnal, né, José, o orientou. Diz assim, Mateus 13, versículo 53. Então, Jesus, proferindo destas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria, estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Então, Jesus era o filho do carpinteiro, né? Jesus é aquele que acompanhava o pai na sua profissão, né? O pai ia fazer uma casa, Jesus estava junto. O pai ia fazer um móvel, Jesus estava junto. Então, Jesus acompanhou, tinha uma vida social, né? O Senhor, até os seus 30 anos, trabalhou como uma pessoa normal. Sendo primogênito, então, era natural ele ser sucessor da família. Então, em Israel, o pai ensinava para o primogênito a sua profissão, porque ele ia dar continuidade à profissão do pai. Então, Jesus, como era primogênito de José e Maria, né, ele aprendeu a profissão do pai. Mas, quando chegou a hora de exercer o seu ministério, ele abandonou tudo, porque ele tinha uma missão muito maior, que era cumprir a vontade do Pai Celestial. Né? Amém? Continua a nossa revistinha, voltando aqui para a nossa revistinha. Diz assim: no relacionamento social, Jesus convivia com pessoas, tanto as de dentro da família, quanto as de fora. E estabelecia amizades depois de deixar a casa de sua mãe. Então, Jesus teve uma vida social normal. Tinha amigos, né? Tanto é que essas pessoas aqui conheciam Jesus. Não é esse o filho do carpinteiro? Que Jesus frequentava o local onde o seu pai frequentava. Então, Jesus fez amizade, né? Mas amizades sadias também é isso, irmãos. Provérbios 13, versículo 20, fala que sábio anda com sábio, mas o companheiro de insensato se tornará mal. Então, se a gente andar com pessoas que não têm juízo, insensato é aquele que não tem juízo, né? Vamos se tornar mal. Mal com U, que, né, o contrário do bom. Então, a pessoa não vai ser uma pessoa boa, vai ser uma pessoa má. Então, precisamos, né, andar com pessoas que vão acrescentar em nossas vidas. Né? Costumo falar, o pastor também costuma falar, os irmãos também costumam falar, você tem que andar com pessoas mais crentes do que você. Né? Se você andar com pessoas mais frias do que você, daqui a pouquinho você está como aquela pessoa.
Então você tem que andar com pessoas que vão te levar para Deus, né? Como aqueles amigos do paralítico pegaram aquele paralítico e levaram ele até Jesus. Então nós temos que ter amizades que nos levam a Cristo. Pessoas que vão nos levar a ter uma vida espiritual, né? Porque daqui a pouquinho, irmãos, você vai começar a ser contaminado. Eu falei isso já algumas vezes. Nós tínhamos um grupo, né, de amizades dentro da igreja, né, algum tempo atrás, que era complicado, irmãos. Né, a gente começava a falar mal da igreja, começava a falar mal da doutrina da igreja, da nossa igreja. Né, estando aqui dentro da igreja, começou a falar mal do pastor, começou a falar mal daquilo outro, e aquilo começou a incomodar a mim e a Aline. Né? O que nós fizemos? Cortamos a amizade. Corta, irmãos. Cortamos a amizade. Saí do grupo do WhatsApp porque era um barbadeio. Então, mas eles começaram a ouvir pessoas de outras denominações, pregadores de outras denominações, e aí começou a confundir tudo, começaram a colocar a fé naqueles homens e começaram a falar mal da doutrina da igreja, que a igreja estava errada, que a igreja era assim, assado. E aí, irmãos, saímos do WhatsApp e pulamos fora do barco. Né? Chuta que é laço. Então tem que sair, irmãos. Amizade que não acrescenta, joga fora. Sai, porque vai acrescentar nada na sua vida. Continuando, diz assim: depois de deixar a casa da sua mãe, ele se dispôs a seguir o projeto do Pai Celestial. Nesse tempo, pregnou por toda a terra da Palestina, pregando o evangelho, realizando prodígios e sinais como confirmação do seu ministério, estabelecendo grandes amizades, né? Não por acaso nosso Senhor admitiu aos seus discípulos: já não vos chamarei servos, mas tenho-vos chamado amigos. Vamos lá, por favor, capítulo 27 de Provérbios. Provérbios, capítulo 27, versículo 10. Provérbios 27, versículo 10. Provérbios 27, versículo 10, diz assim: não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai. Provérbios 27, versículo 10. Nem entre na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mas vale o vizinho perto do que o irmão longe. Né? Então tem que cuidar bem do teu vizinho. Amém? Porque nós precisamos do nosso vizinho, nossos irmãos, nossas famílias estão longe de nós. E quem é que está perto? O vizinho. Então, nós temos que tratar muito bem o nosso vizinho, né? Orar para aquele vizinho que é mala, né, de papelão, que bota aquele som alto, que só misericórdia, não deixa você dormir. Domingo, então, né, a gente ficava aqui na minha sogra, em frente, tinha lá, parecia um baile funk, irmãos. Era o dia todo o som alto, o dia todo funk. Dá até vontade de orar, Senhor, queime esse som, meu pai. Faz esse som queimar, faz quebrar esse som, dá vontade. Dá vontade de orar, irmãos, dá vontade. Domingo, então, depois do almoço, queria dormir. É aquele som, irmãos, aquele batuque, meu Deus do céu, só misericórdia. Aí tem que botar um cotonete, um algodão no ouvido para não ouvir, mas é difícil, irmãos. Então temos que tratar bem nossos amigos, né? Mesmo aquele amigo que é ímpio, que é mala papelão, né? Cheio de problemas, ora por ele, intercede por ele. Senhor, converte essa alma, muda essa alma. Porque a amizade, irmãos, é importante. O vizinho também é importante. Quando aquela mulher lá, a viúva, né, vai até Eliseu, o profeta Eliseu, o marido dela tinha falecido, tinha deixado sua dívida, né? E ela não tinha com que pagar. Está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante. E ela chegaram os credores para levar os seus 2 filhos para serem escravos para pagar a dívida. E ela não tinha nada. E o profeta pergunta: o que tu tem em casa? Não tem nada. E ele vira e fala: vai lá, pega vasilhas vazias com os seus vizinhos. Se ela tivesse um mau relacionamento com os vizinhos, irmãos, ninguém ia emprestar nada para ela. Tu não me empresta nada, como é que eu vou te prestar? Não é verdade? Então não vou te prestar também vasilha, não. Vai ficar aí sem ter um milagre. Então o milagre, irmão, passa pela nossa vizinhança, passa pelo próximo. A Bíblia declara que ela foi até os seus vizinhos, pediu vasilhas vazias e os vizinhos deram para ela. Né? Quando falta aquela cebola, aí tu vai lá, arruma aquela cebola. Quando eu comprar, eu te devolvo. Mesmo aquela cenoura, aquele tomate, né? Quando eu comprar, eu te devolvo. Tem que ter um bom relacionamento. Que vai chegar o dia também
que ele vai precisar. Me arruma aquele tomate aí, né? Me arruma aquela cebola, aquela cenoura. Vai chegar o dia também que ele vai precisar e você vai poder ajudar. O que o homem semeia, ele colhe, irmãos. Se a gente semear ira, vamos colher ira. Se a gente semear ódio, vamos colher ódio. Temos que viver em paz. A Bíblia fala, busque a paz, empenha-te por alcançar. Então temos que viver em paz com a nossa vizinhança, com nossos familiares, com nossos irmãos, com a nossa família. Temos que viver em paz, irmãos. Buscar esta paz não é fácil, mas ela é possível. Então nós temos que se empenhar por buscar essa paz. Amém? Vamos lá em Provérbios 17. Provérbios 17, aí mesmo, versículo 17. Provérbios 17, versículo 17. Provérbios 17, versículo de número 17. Olha só o que diz a Bíblia. Em todo tempo ama um amigo, e na sua angústia se faz o irmão. Amém, irmãos? Então ame seu irmão, ame seu amigo, e quando tiver precisão de ajuda, se faça o irmão. Amém? Eis-me aqui, o que você precisa de mim, eis-me aqui para te ajudar, para te socorrer. Valeu. Bem, glória a Deus. É legal, né? Aí, viu? Testemunha aí. Viu, irmãos? Vale a pena, viu? É. Amém. Amém. Aquele vizinho vai pedir o gás, vai pedir, né, aquela contribuição, aquela ajuda. Se você puder ajudar, bem. Se não puder, ora por ele, Senhor. Em nome de Jesus, envia a provisão para ele. Amém? Vamos voltar aqui para a nossa revistinha. Amém? Estou entendendo até aqui, irmãos? Amém? Segundo ponto do primeiro tópico diz, uma casa hospedeira. Havia uma família em Betânia que desfrutava de uma bonita amizade com o Senhor Jesus, a família de Marta. Toda vez que ia a Jerusalém, Jesus procurava visitar esta família, que se tornou especial em suas relações interpessoais. Era uma amizade sincera em que a família hospedava o nosso Senhor de maneira acolhedora, né? Vamos lá rapidamente. Jesus fazia parte, ou fez parte de alguns banquetes. Vamos lá, capítulo 7. Capítulo 7 de Lucas. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Jesus foi aos banquetes na casa de Simão. Então, Jesus também tinha uma vida social, né? Tanto é que chamavam ele de glutão, né? Jesus já gostava de comer, né? Que chamavam ele de glutão, bebedor de vinho. Então Jesus fazia parte dos banquetes, não se embriagava, né? Mas ele também comia, né? Fazia parte dos banquetes. Capítulo 7, todos conhecem a passagem, versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Então Jesus também ia aos banquetes, né? Vamos aqui para frente, capítulo 19. Lucas 19, na casa de Zaqueu. Lucas 19, versículo de número 5 e 6. Lucas 19, versículo 5 e 6. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu toda a pressa e recebeu com toda alegria. E as pessoas vão murmurar, né? E aí Jesus vai fazer, né? Vai se hospedar na casa de Zaqueu. Então Jesus fazia parte de alguns banquetes. Vamos lá em Mateus capítulo 9, versículo 10. Mateus capítulo 9, versículo 10. Então nós também temos que ter uma vida social, né, irmãos? Claro, saber com quem nós vamos, né, abrir a nossa casa. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, né? Capítulo 9 de Mateus, versículo 10 em diante. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram tomar lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos,
Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Diz: ide, porém, aprendei o que significa a misericórdia quero e não holocausto. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, Jesus andava com as pessoas para trazer as pessoas ao arrependimento. Por isso que ele andava com os pecadores, né, publicanos, porque ele queria chamar aquelas vidas ao arrependimento. Nós devemos tomar cuidado com quem nós andamos, né? A Bíblia fala lá em 2 João, se alguém não traz a minha doutrina, eu não posso receber na minha casa, né? Nem dar as boas-vindas. Está lá em 2 João, capítulo de número 9, versículo número 9 até o versículo 11, porque João não tem capítulo, né? Só versículo. Então, nós temos que saber quem nós vamos hospedar na nossa casa. Se a pessoa não está bem com Deus, se a pessoa não está bem com o Senhor, e vamos abrir a porta da nossa casa para essas vidas, vamos colher o quê? Tempestade, vamos colher vendaval, né? Vamos colher dias maus, vamos colher problemas. Porque, né, o mundo espiritual ele se move, irmãos. E as pessoas, né, trazem a embaixada. Existe a embaixada de Deus, existe a embaixada do diabo. Se a pessoa não é de Deus, ela vai trazer a embaixada do diabo, vai trazer os demônios junto com ela. E aí vai entrar na sua casa, vai entrar na minha casa, vai entrar na casa das pessoas e vai trazer um problema, porque ela não está com o Espírito Santo. Quando a pessoa é de Deus, ela vai trazer a paz de Deus, ela vai trazer a presença de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado para quem nós abrimos a porta de nossa casa. Né? Se a pessoa não tem a mesma visão, a mesma comunhão, a mesma fé que eu tenho, né? Eu vou abrir a minha porta da minha casa para essa pessoa, eu vou convidar ela para a minha intimidade, eu vou convidar ela para fazer parte do banquete, porque se você pegar na Bíblia, quando as pessoas sentavam na mesa para comer, ela ali fazia uma aliança, né, com aquela pessoa. Quando você senta na mesa com uma pessoa, você está fazendo uma aliança com aquela pessoa. Quando Deus envia Samuel à casa de Jessé, ele fala para Samuel: não sentaremos à mesa enquanto o teu filho, o último filho, não vier para participar do banquete. Então a mesa é lugar de aliança. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Então, mesa é lugar de aliança. Quando Jesus está caminhando, né, junto com os discípulos no caminho de Emaús, lá, capítulo 24 de Lucas, e os discípulos não conseguem reconhecer, porque os seus olhos estavam encobertos, não conseguem reconhecer que era Jesus com eles, eles vão sentar na mesa, né? E quando o Senhor pega o pão e dá graças, os discípulos reconhecem: opa, esse aí é o mestre. Então, a mesa, irmãos, você chama a pessoa para sentar na mesa, para fazer aliança. Então, na Bíblia, mesa é lugar de aliança. Então, quando Jesus senta na mesa com os pecadores, com os publicanos, ele está fazendo uma aliança de salvação com esses homens. Ele não está andando por andar, tinha um propósito, tinha algo muito mais especial do que era um simples banquete. Quando o Senhor entra na casa de Zaqueu, ele entra para fazer mudança na vida de Zaqueu. Quando ele entra na casa de Simão, porque Simão não reconhece ele, aí é diferente. Mas quando a mulher pecadora entra naquele banquete sem ser convidada, a vida dela é transformada. Se Simão tivesse reconhecido Jesus como mestre, como Senhor, a vida de Simão teria sido transformada. Então, quando Jesus anda com uma pessoa, andava com uma pessoa, tinha um propósito, tinha um significado. Muitas pessoas usam essa passagem para poder andar com aquele amigo da faculdade, para poder andar com aquele amigo lá do trabalho, que bebe, que fuma. Eu vou para o restaurante, eu vou para o bar, eles bebem, mas eu tomo minha Coca-Cola. Mas o ambiente que você está indo, o ambiente que a pessoa está indo, né, é um ambiente de festividade de demônios. Né? Os demônios estão ali. Onde tem bebida, onde tem prostituição, os demônios vão estar, irmãos. Porque são bases para ele. São bases. Então, Jesus não andava para fazer festa. Jesus não andava com as pessoas do mundo por andar. Jesus andava para chamar aquelas pessoas ao arrependimento. Chamar aquelas pessoas ao centro da vontade de Deus. Então, se você tem amigos ímpios, né, se você tem conhecidos ímpios, né, você tem que pregar a palavra para eles e dar o seu testemunho. Agora, frequentar festas com ele, ir para banquetes com eles, aí você está fazendo uma aliança, aí é diferente.
Abrir a casa, a tua casa, para essas pessoas, aí é complicado, porque elas não professam a tua fé e elas não têm o Espírito Santo, porque elas não têm Jesus. Aí é uma outra situação muito mais complicada. Então devemos tomar muitos cuidados, irmãos, porque o mundo espiritual ele se move, né? Ele se move. E se nós não tomarmos cuidado, né, o inimigo entra e a gente nem percebe que o inimigo está entrando. É quando vê a briga no casamento, problema aqui, problema ali, né? A gente tem que orar, Senhor, revela qual é a causa desse problema. Então, Jesus tinha propósito, amém, irmãos? A amizade tem que ter propósito. Não posso andar com a pessoa por andar, né? Tem que ter um propósito, amém? Principalmente se ela for ímpia. Continuando aqui, ponto 3 do primeiro tópico, Jesus foi recebido por essa família. Se entre os próprios irmãos havia os que não compreendiam a sua missão, Jesus encontrou em Marta, Maria e Lázaro acolhimento especial para o seu chamado. O episódio que marca essa amizade após a missão de 70 é quando nosso Senhor foi com os seus discípulos para a aldeia de Betânia. Nesse caso, Marta foi quem o recebeu e sua irmã, Maria, assentou-se aos pés dele para ouvi-lo. Certamente, Jesus aproveitava essas caminhadas em missão para visitar os seus amigos. Amém? Agora vamos pular para o ponto 2, tópico 2, frutos da amizade com Jesus. O que a amizade com Jesus vai gerar na minha vida e na sua vida? Amém? Primeiro ponto do segundo tópico, presença real do Filho de Deus. Quando Marta, Maria e Lázaro descobriram que em Jesus a resposta para todas as suas indagações, entenderam que essa relação com o Salvador era mais que mera relação social, né? Então a relação com Jesus não pode somente ser social. Vem à igreja, cultua a Deus, e aí? Em casa. Ontem nós fomos lá em Bacaxá, aí tinha um jovenzinho, né, que estava conversando comigo. Aí eu estava conversando com o pastor, aí depois ele pediu assim, pastor, posso conversar com o senhor? Eu falei, pode. Aí eu terminei de conversar com o pastor, aí nós fomos lá para fora, né? Aí estavam os jovens lá, ele expulsou os jovens. Não quero que vocês ouçam a minha conversa, não. Por favor, sai. Aí os jovens saíram, aí ele foi abrir o coração dele, né? Aí ele falou que queria sentir a presença do Senhor, não somente na igreja, mas na casa dele. Aí eu perguntei, mas o que você faz em casa? Você ora em casa? Você lê a Bíblia em casa? E não, pastor, está difícil, não consigo, não tenho força. Eu falei, o que você faz na igreja, tem que fazer em casa. Se você ora na igreja, se você louva na igreja, se você adora na igreja, você tem que fazer isso na tua casa. Se você fizer isso na sua casa, você vai sentir a presença de Deus na sua casa. Então, a amizade com Jesus tem que gerar, irmãos, uma comunhão. Eu não posso ter uma vida somente social. Venho na igreja, vou ver meus irmãos. Isso é muito bom, né? Ontem nós tivemos aqui, né, nossa consagração, depois tivemos um almoço, o Daniel pregou, né, o revestimento do nosso pastor, foi uma benção a consagração, né, a paz, Deus se moveu no nosso meio, né, mas, e aí? E depois? E de chegar em casa na segunda-feira? Eu vou ler a Bíblia, vou orar, eu vou continuar tendo a consagração com Deus, porque nós podemos só viver de eventos, né, o retiro eu busco a Deus, eu me consagro, a consagração me consagro, e depois? E o resto da semana? Dá tudo lá para o mundo, né? Ver série, vou maratonar série, fica virando noite maratonando série, vendo filme, né? A Bíblia fala que há tempo para tudo. Se você ora e lê a Bíblia, depois pode ver série, pode ver filme. Mas você não pode somente ter uma vida social, tem que ter a vida espiritual, irmãos. Senão, eu falei até isso na quinta-feira, vai morrer a vida espiritual. Tudo que não é alimentado, morre. Né? Tudo que não se alimenta, morre. Continuando aqui, nossa revestinha, né? Era a presença do Filho de Deus dentro de sua casa. Isso significa submeter-se voluntariamente aos seus ensinos e mandamentos, desfrutar um relacionamento especial em família com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, Jesus hoje está aqui, ó. Ele não está hoje mais fisicamente. Pela palavra, né? A Bíblia representa Jesus. Como que eu crio um relacionamento com Deus? Pela palavra. Se eu leio a Bíblia, eu vou criando esse relacionamento com Deus. Jesus não está mais materializado na nossa frente, na nossa casa. Hoje ele está representado pela palavra, pelo Espírito. E nós não vemos o Espírito.
E quando que o Espírito se movimenta, se manifesta? Quando eu pego na Bíblia, ele vai encostar em mim para me ensinar, porque ele é o mestre, ele é o Senhor. Ele tem a mesma essência. Jesus falou, quando vier o Consolador, o outro Consolador, a palavra outro no grego quer dizer mesma espécie, né? A mesma coisa que eu. Eu vou enviar o meu representante. É como se eu tivesse fisicamente com vocês. O Espírito Santo é como se fosse o próprio Jesus, mas não fisicamente, mas espiritualmente. Então ele habita em mim, habita em você. E quando eu pego a palavra para ler, ele encosta em mim, porque ele é o mestre, ele vai me ensinar a palavra. Então, se nós quisermos ter comunhão com o Senhor, tem que gerar em nós esse relacionamento. Eu não posso ter somente uma vida na igreja. Aqui é muito bom, porque todo mundo está na mesma fé. Até falei para o jovem ontem, né? Aqui todo mundo na mesma fé, na mesma visão. Né? Você vai vir aqui para adorar, você vai vir aqui para ouvir a palavra. Então, Deus vai se manifestar. A glória dele vai vir sobre a nossa vida. Deus vai agir, vai operar. Em casa, como eu sou em casa? Como eu tenho esse relacionamento com Deus? Ah, mas pastor, eu não tenho tempo. Né? Quando eu morava com a minha mãe, a casa da minha mãe era muito cheia. Né? Até quando eu casei com a Aline, senti muita dificuldade nisso, porque eu ouvia a voz da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus primos, dos meus tios, era tudo junto. Né? Então a gente vivia a casa cheia. E quando eu casei, era aquele silêncio, né? No início eu senti uma dificuldade. Nem quando eu morei com a minha mãe, quando eu morava com a minha mãe, o que eu fiz? O que eu fazia? Esperar todo mundo dormir. Então eu ia para a madrugada. Eu também não trabalhava, né? Só vivia da obra, né? Então eu pegava meia-noite e lia a Bíblia e orava até as 5 da manhã. Era o tempo que eu tinha. Televisão desligada, todo mundo dormindo, aquele silêncio. Só ouvia a voz de Deus. E aí acordava, né, por volta de meio-dia. Fazia um curso lá na cidade, depois estudava à noite. Estava terminando o 2º grau ali na Tindiba, no Colégio Felicidade. Então essa era a minha rotina. Então, se você não tem tempo, irmãos, né, como o pastor Fernando fala, que ele busca Deus de madrugada, prepara a palavra de madrugada, né, o Theo vai dormir, o Felipe vai dormir. Fala aqui. É verdade. É verdade, é. É verdade. É verdade. É, é verdade. É, é verdade. Nós estávamos convertidos, é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. O reino de Deus. É verdade. Até ontem eu falei sobre isso lá em Bacaxá, né? Ontem lá preguei sobre a pesca maravilhosa, né? A pesca de Simão. E Simão trabalhou a noite toda sem pescar uma tainha nem uma sardinha. Quando ele ouve a palavra, né? Jesus acaba de fazer o culto, acaba de ensinar, acaba de pregar. Aí Pedro fala sobre a tua palavra, Senhor, eu vou lançar a rede, porque o Senhor tinha dado a ordem, lançar a rede. É prioridade, né? Quando eu coloco Deus, Jesus como prioridade, né, fica fácil. O peixe veio para a rede. Quando ele lança a rede, e não tem esforço nenhum. Primeira lançada de rede veio o peixe, veio aquela multidão de peixe. Depois que a gente coloca Jesus como prioridade, as coisas ficam fáceis, irmãos. Como a Cristina falou. Será acrescentado.
verdade. Verdade. É verdade, é. É verdade. É verdade. Tem que ter um bom testemunho, né? É. Amém. Amém. É verdade. É o curso de libertação fala sobre isso, é. É, é verdade. É verdade. Então a gente precisa, né, primeiro passo é colocar Jesus como centro, né? Colocar ele como a fonte. Se eu buscar ele, irmãos, entrega na mão dele que Deus vai acrescentar as coisas. O problema é que a gente quer fazer pelos nossos próprios esforços, como Pedro, né? Pescou a noite toda, não pegou nada. Mas quando ele colocou a sua confiança na palavra que ele tinha ouvido do mestre, sobre esta palavra, sobre a sua palavra, lançarei a rede. O milagre aconteceu. Quando a gente confia no Senhor, quando a gente depende dele, coloca ele como centro de nossas vidas, as coisas vão ficar fáceis, irmãos. Né? Nós complicamos muito, porque achamos que a nossa sabedoria, nossa força, nossa capacidade vai resolver as coisas, mas é o Senhor que resolve por nós. Né? Vamos lá em Atos, né? Até o nosso pastor pregou um domingo sobre imposição de mãos. Olha só que Atos 22, versículo 12. Atos 22, versículo 12. Né? A Ana Cristina falou sobre isso. Por que Deus vai lá em Ananias e manda ele até Paulo, para botar a mão sobre a cabeça dele? Olha só, irmãos. Deus não chama qualquer um. Né? Atos 22, Paulo dando testemunho na cidade de Jerusalém. E aí no versículo 12 ele fala sobre Ananias. Atos 22, 12. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Por que Deus foi lá? Deus olhou. Opa, tem ali um que tem um bom testemunho. Tem um ali que é piedoso. Ananias, vá lá e põe a mão sobre Saulo, para que ele recupere a vista. Então nós temos que ter um bom testemunho. A Bíblia fala que ele tinha um bom testemunho dos judeus. Né? Então nós temos que ter um bom testemunho. Não é fácil, irmãos. Da família, do vizinho, da igreja. Então tem que matar o leão todo dia. Tem que matar a carne todo dia, irmãos. Não é fácil. Né? Deus está olhando lá. Opa, quem está disponível? Eu quero usar. Se você tiver disponível, se eu tiver disponível, o Senhor vai nos usar. Então precisamos ter um bom testemunho, não só perante Deus, mas perante os homens também. Isso é importante, irmãos. Ananias tinha um bom testemunho perante todos os judeus que habitavam com ele. Isso não é fácil, irmãos. Voltando aqui para a nossa revistinha, ponto 2 do segundo tópico. Desenvolvimento espiritual. Então, o meu relacionamento com Jesus tem que ter um desenvolvimento espiritual, irmãos. A amizade de uma família com Jesus converge em adoração, contrição e quebrantamento espiritual. Por 3 vezes, os autores dos evangelhos citam atitudes distintas de Maria, irmã de Marta, em relação ao Senhor Jesus. Primeiro, em sua própria casa, quando Jesus visitou a família. Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Está lá em Lucas 10, 39. Segunda vez que isso acontece, na ocasião de tristeza pela morte de seu irmão Lázaro. Ela lançou-se aos pés dele
e chorou as suas tristezas. Então, Maria, ela tinha uma característica muito importante. Ela tudo depositava aos pés do mestre. Tudo ela ia para o joelho. Tudo ela se prostrava diante de Jesus. Então, um relacionamento, se Jesus está na minha casa, hospedado comigo, eu vou ter um relacionamento de quebrantamento. Eu vou para os pés dele, eu vou para o joelho, eu vou pedir a ele, Senhor, misericórdia, Senhor, vou entregar para ele a minha tristeza, vou entregar para ele a minha preocupação, vou entregar para ele a minha luta, vou entregar para ele o meu problema, vou entregar para ele porque ele é meu amigo. Então, uma amizade com Cristo vai gerar um quebrantamento, né? Eu tenho que me prostrar perante ele porque ele é o Senhor da minha vida. Eu tenho que me humilhar perante ele porque ele é o Senhor da minha vida. Eu tenho que reconhecer nele uma soberania. Por que Maria se prostrava? Porque ela reconhecia em Jesus algo superior. Reconhecer em Jesus o seu Salvador. Né? Para um judeu se prostrar diante de uma pessoa humana, isso era impossível, né? Porque depois do cativeiro, Deus sarou o povo judeu da idolatria. Então, o povo judeu é difícil, irmão, se prostrar diante de um homem. Então, se Maria, né, se prostrava, porque ela via em Jesus algo diferente. Ela via em Jesus o Mestre, o Senhor. Então, nós precisamos nos prostrar, irmãos. Eu sei que é difícil, né, como a Ana Cristina falou, mas nós temos que tirar um tempo para nós podermos orar, né, priorizar Deus. Naquele tempo você vai orar, naquele tempo você vai, né, chorar aos pés do Senhor, naquele tempo você vai ler a Bíblia, naquele tempo você vai cultivar o relacionamento com o Mestre. Se Jesus está na minha casa, eu tenho que ter um relacionamento com Ele. Eu não posso ser aquele, né, aquele parente que hospeda na sua casa, aquele primo lá de 14º grau, né? Aquele primo que você não vê há 10 anos, há 20 anos, aí ele vai na tua casa. Aí você vai hospedar na tua casa. Como você não tem muita intimidade com ele, você não dá quase atenção para ele. Mas Jesus não, Jesus é o nosso Senhor, ele tem que ter a primazia, ele tem que ter prioridade, eu tenho que parar tudo para atendê-lo, tenho que parar tudo para servi-lo, eu tenho que parar tudo para se prostrar perante ele. Então, por isso que Maria entendia o que era relacionamento com o Mestre. Né? Continuando aqui na nossa revistinha, e por último, em casa, Maria adorou Jesus derramando sobre ele um recipiente de unguento de nardo puro, ungindo seus pés, enxugando-os com os seus cabelos. Está lá em João 12, versículo 3. Alguns estudiosos dizem, né, que a soma desse nardo, vendendo, né, passando por dia de hoje, custava aproximadamente $12.000. É muito dinheiro. $12.000, trazendo por real, é muito dinheiro. É mais de R$40 mil. Então, irmãos, é porque ela estava guardando esse nardo, né, porque era um bem de família. Então, ela pega aquilo que ela tinha de mais precioso e derrama aos pés do Mestre, aos pés de Jesus. Ela não dá para o Senhor o que resta, ela dá para o Senhor o que ela tinha de melhor, irmãos. Ela dá para o Senhor um nardo puro que custava muito dinheiro. Então, nós temos que dar para Deus o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso vigor, o melhor de nossa vida. Não deixe para orar quando você chega cansado do trabalho. Daqui a pouco você está trocando as bolas, né? Senhor, abençoa meus pecados, né? Em vez de você orar, Senhor, perdoa meus pecados, Senhor, abençoa meus pecados. Em vez de você orar, Senhor, perdoa meus pecados, você está orando, Senhor, perdoa, não, abençoa meus pecados. Ele está confundindo, tu trocou as bolas todas. Por quê? Está cansado, a mente está cansada. Né? Então você tem que orar para Deus o melhor do teu vigor. Qual é o melhor do teu vigor? Por que Deus quer de mim de você as primícias? As primeiras horas do dia, porque você acaba de acordar, a tua mente está fresquinha. Você está renovado, está descansado. E aí Deus quer de mim de você o melhor do dia, irmãos. Não é uma oferta coxa, não, como diz lá Malaquias, né? Uma oferta do cega, uma oferta, né, dilacerada, oferta, né, com impige, cheio de problemas. Não, Deus quer uma oferta perfeita, uma oferta do melhor que eu tenho. Né? Maria deu o que ela tinha de melhor, de mais precioso que ela tinha, ela entregou nos pés do Mestre. Então entrega o que você tem. O que você tem mais de precioso? É a tua vida. É a tua vida. Nenhum ouro, prata paga a salvação da tua alma. Nenhum dinheiro desse mundo compra a salvação da tua alma. Então, o que você tem mais de precioso é a tua vida. Então, derrama a sua vida aos pés do Mestre. Derrama o seu coração aos pés de Jesus. Né? Fala para ele, Senhor, eu estou assim, eu estou assado, eu preciso disso, eu preciso daquele outro. Né?
Se você pegar a Bíblia, as pessoas que queriam milagre de Jesus se prostravam mesmo, irmão, se humilhava mesmo. Leproso foi lá para os pés do Senhor, se prostrou. Jairo foi lá para os pés do Senhor e se humilhou, se prostrou aos pés do Senhor. Então nós temos que derramar o nardo puro aos pés do Senhor. Amém? Derrama a sua vida aos pés do Mestre. Continuando aqui. Aleluia. Aqui a lição, é claro, a família que recebe Jesus em sua casa desenvolve um relacionamento profundamente espiritual com ele. Então, se não tem vida espiritual, está faltando Jesus. Jesus não está hospedado na casa. Se a pessoa não ora, se a pessoa não lê a Bíblia, se a pessoa não adora, Jesus não está na casa. Não tem um desenvolvimento espiritual, está faltando hospedar Jesus. O Senhor não está na casa. Está precisando convidar, Senhor, entra na minha casa. Né? Como Zaqueu, não vou cantar não, senão vão embora. Regis Danese. Vamos fazer uma dupla, pastor Fernando, né? Tá ruim, tá difícil. Amém? Amém? Tá difícil, né? Vou cantar não, senão os irmãos vão sair correndo aqui nessa voz de como é que ele diz? Obrigado. Né? Então, os irmãos, vou deixar para o Marcinho, deixar para os irmãos do louvor, amém? Então, irmãos, vamos convidar Jesus, convidar o mestre para entrar na nossa vida, amém? Terceiro ponto aí do segundo tópico, serviço concreto. Se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta aprendemos a importância do serviço em família. Vamos tocar num ponto muito interessante, amém? Maridão, se você não ajuda a esposa, ou aguça seus ouvidos, que você precisa ajudar a sua esposa. As preocupações de Marta com os trabalhos do lar indicam a intenção de agradar a Cristo, oferecendo-lhe uma hospitalidade especial. Era um modo de Marta agradá-lo por meio das obras, né? Ela queria, tanto é que você vai sempre ver Marta servindo a Deus. Lá em João 12, versículo 2, fala que Lázaro estava na mesa com o Senhor, Maria aos pés e Marta servindo. Então, Marta não tinha o temperamento de ficar quieta. O temperamento dela era inquieta, ela não conseguia ficar parada no lugar. E nós temos que respeitar as pessoas que são assim. Né? Nós vimos aqui no início que Marta tinha mais fé que Maria. Ela cria na ressurreição do último dia. Né? Continuando, olha só. E há os que condenam a atitude mais ativa de Marta com relação a Jesus. E bem verdade que ela foi admoestada pelo Senhor quanto ao serviço desproporcional. E não esquecer do necessário. Né? Como eu falei, Maria, né, priorizou, mas Marta, nesse momento, estava muito inquieta. Então, todo exagero o Senhor vai corrigir. Temos que ter o equilíbrio. Né? Entretanto, também é verdade que ela adequou esse serviço na perspectiva ensinada pelo Senhor Jesus. Quando a família estabelece uma relação de amizade a partir de Jesus, deve-se levar em conta o serviço mútuo para a manutenção do lar. Em Jesus, cada membro da família deve ser ativo nas tarefas domésticas, sem, contudo, esquecer-se do necessário, a prioridade espiritual. Então, eu tenho que orar, ler a Bíblia, jejuar, cultuar a Deus, mas também tem que cuidar da casa. Né? E o maridão tem que ajudar a esposa a cuidar da casa. Não é porque o marido trabalha, e às vezes a mulher não trabalha fora, que a mulher tem que cuidar da casa. Né? Ou então, mas se a mulher trabalha fora, né? Os dois têm que dividir a tarefa. Porque senão a mulher fica sobrecarregada. A mulher trabalha fora, cuida da casa, e o marido fica no sofá, vendo televisão, trocando de canal, no controle remoto. É a caixinha dele. Não lava uma louça, não lava um banheiro, né? Não bota uma roupa na corda para a mulher, não faz nada. Como o pastor aqui pregou uma vez, Nabal quer comer. Quero comida, bora. Onde que vai sair a comida? Estou com fome. Você está demorando muito essa comida, mulher. Como é que é? E o cara é só o chefe, só manda. Então tem que ter as tarefas divididas no lar, irmãos. Abre aí, maridão. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Aprendi com o meu pastor, né? Lavo o banheiro para a Aline, lavo louça para a Aline.
Ela fala que às vezes não está muito bem lavada. Ela lava de novo, mas tudo bem. Porque a mulher tem isso, né? A mulher às vezes reclama, não está muito bem lavado, não está como eu gosto. Né? Eu falei, amém, irmã, amém. Vou lavar de novo, aí eu lavo de novo. Né? Aí, viu? Obrigado, Solange. Viu? Olha só o que o sopão faz. Aprendi a descascar legume no sopão. E agora ajuda até as irmãs da cozinha. Ontem ajudei, descasquei ontem. Pepino, descasquei ontem, cenoura, beterraba. Amém? Com aquela maquininha fácil agora, né? Tem a maquininha agora, né? Rapidinho descascando. Aí, maridão, tem que ajudar a varoa, tem que ajudar a esposa. A mulher fica sobrecarregada, depois, à noite, o marido vai procurar a mulher está cansada, olho fundo. Aí não tem nada, irmãos. Né? Não tem nada, tu não ajuda a mulher, não colabora com a mulher. 1 Pedro 3, versículo 7. Maridos, olha aí, maridos. Vós, igualmente, viver a vida comum do lar. Amém? Amém? Não é só fazer compra e botar a comida lá no armário, e a mulher tem que cozinhar, e você no sofá vendo futebol, e a mulher lá cozinhando, ou assistindo série, assistindo filme. O marido também tem que fazer parte das tarefas domésticas, tem que ajudar. Nosso pastor lava a louça, nosso pastor limpa lá a varanda, passa pano, varre. Né? Então, eu pede com o mestre, segue o mestre, segue o líder. Amém, pastor? Aí, meu pastorzão. Aí, pastor Fernando, segue o mestre. Amém? Ô, glória! Eu também, eu só não entro na cozinha, porque ali não tem medo de me queimar. Né? Por isso que até hoje não tinha aprendido a descascar, agora aprendi, né? Ela não deixa eu tocar na cozinha, mas o resto eu faço. Passo pano no chão, passo pano nos móveis, tiro a poeira dos móveis, né? Lavo o banheiro, lavo louça, penduro a roupa na corda para ela. Né? Então, marido, tem que ajudar. Ó, continuando aí, ó. Maridos, vós igualmente vê a vida comum do lar com discernimento, tendo em consideração com a vossa mulher como parte mais frágil. Olha, a mulher é a parte mais frágil, irmão. Se a mulher trabalhar fora, então, tu tem que trabalhar também junto com ela em casa. Tem que ajudar ela em casa. Né? Tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Se a mulher ficar aborrecida, irmão, tua oração não passa do teto. Então agrada a mulher. Para Deus ouvir a tua oração. 1 Coríntios 7, olha lá, vamos lá, 1 Coríntios 7. Vamos lá rapidamente, 1 Coríntios 7. Olha só o que diz Paulo orientando aos casais. 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 32 em diante. Então, aí a mulher fica aborrecida, tu vai orar, irmão, a oração não passa do teto. Então tem que agradar a mulher. 1 7, versículo 32. 1 Coríntios 7, versículo 32 em diante. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, olha aí, os solteiros, né? Cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor, né? Então, os jovens aqui, quando a gente era solteiro, a gente vivia o tempo todo na igreja. Né? Era teatro, coreografia, o tempo todo. Agora casou, as coisas mudam. Versículo 33. Mas, porém, todavia, o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Então, o marido está dividido. Tem que agradar o Senhor, né? Tem que ter uma vida espiritual, ele tem que orar, tem que ler a Bíblia, né? Tem que jejuar e tem que agora agradar a esposa. Se ele não agradar a esposa, ele está fora do papel dele como marido. Claro que nem tudo você vai agradar a esposa. Tem coisas que você tem que falar não, né? Mas tem coisas que você tem que agradar a esposa, né? A esposa pediu ao marido, lava o banheiro para mim, amém, eis-me aqui. Ah, lava a louça para mim, amém, eis-me aqui. Pendura a roupa para mim, amém, eis-me aqui. Tem que procurar agradar a esposa, né? E a esposa, agora eu vou falar com a esposa também, amém? Versículo de número 34, parte B. Também a mulher
como tanto a viúva como a virgem cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Então, as mulheres também têm que agradar o maridão. Amém? Eu sei que a mulher faz aquela comida gostosa, que o marido gosta, aquele pudim, né? Aquela lasanha. Então, a esposa também tem que agradar o marido, né? Ou faz aquela... Às vezes eu peço para a Aline, faz aquela lasanha para mim que eu gosto, de frango. A Aline vai lá e faz aquela lasanha de frango para mim, né? Tem que procurar agradar a esposa, agradar a esposa agradar o marido, né? Um agradando o outro. A gente não entra no casamento para ser feliz, né? A gente entra no casamento para fazer o outro feliz, né? Tá aí o pastor, tá aí o presbítero, que são, né, muitos aí anos de estrada, casados de mais de 50 anos, né? Então tem muito para ensinar a gente. Então temos que aprender. Segue o mestre. Segue o líder. Amém? Então tem que agradar um ao outro, irmãos. Se o marido não agrada a esposa não agrada o marido, daqui a pouco os dois estão de bico, né? Aí tem que vir aí, Senhor, envia o anjo para cortar o bico, né? Às vezes ele está de bico comigo, aí eu falo, Senhor, corta o bico. É como que eu corto o bico? Aline, vem cá, me dá um beijinho da paz. Aí dá o beijinho e acaba o bico. Porque não pode dormir brigado. Quando a gente vai dormir brigado, marido e mulher, o diabo dorme no meio, irmãos. O diabo vai dormir no meio, né? Aí ele vai falar para olha só o que ele falou para você, olha só o que ele falou para você. Aí, quando acorda de manhã, está a raiz de amargura lá dentro do coração do outro. Então faz as pazes, né? A Bíblia fala, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então não pode dormir irado. Tem que fazer as pazes antes de dormir. Ah, mas ela não quer conversar comigo, ela não quer me perdoar. Aí eu falei, Senhor, então toca no coração dela para me perdoar. Vai orar, né? Senhor, toca no coração dela para me perdoar. Depois que passa, né? Aquele momento, vai lá, vamos conversar, vamos perdoar. A gente não pode dormir brigado, a gente não pode dormir irado, senão a nossa oração não passa do teto, Deus não vai ouvir a nossa oração. Então temos que ter, né? Casamento não é fácil, não, irmãos. Por isso que eu falo para o jovem, depois que bota a aliança aqui, nunca mais pode tirar, irmãos. Né? Até eu comentei no outro dia, né? O pastor Cláudio Duarte, foi um irmão para ele, né? Depois que terminou de pregar. Aí o irmão chegou, pastor, ora para mim me separar, que não aguento mais a minha mulher. Aí ele falou, amém. Senhor, prepara e leve esse irmão em nome de Jesus. Ele olhou assim, que é isso, pastor? A única forma de você separar é morrer. Aí ele perguntou, você quer uma morte lenta ou uma morte sofrida? Quer uma morte rápida ou uma morte sofrida? Aí ele falou, Senhor, prepare-se e leve esse irmão agora, que ele sai daqui, o carro atropele ele. Ele olhou assim, que é isso, pastor? Não, então tá, que ele vá para casa, durma e acorda no céu. Então, irmão, só tem uma forma de separar, é a morte. Né? Então, depois que casa, não tem mais como se separar. Hein? Continuando agora, o último tópico, nós encerrarmos. Lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Primeiro ponto aí do terceiro tópico, uma história de amor. A história da amizade de Jesus com essa família nos leva a conhecer uma história de amor. Marta e Maria e Lázaro eram fiéis discípulos de Jesus. Ambos os irmãos criam em tudo o que o mestre ensinava e por isso o reverenciavam, de maneira honrosa e hospitaleira. Eles amavam Jesus e eram amados por ele. Aqui aprendemos que o amor é o sentimento que deve nortear a relação da família cristã. Né? Então, a Bíblia fala que o amor é o vínculo da perfeição. Então, tudo que nós viemos a fazer, devemos fazer em amor. Né? 1 Coríntios 16, versículo 14, fala que todos os nossos atos têm que ser feitos em amor. Né? Então, se eu sirvo a Deus, muitas pessoas pensam que servir a Deus é só na igreja. Quando eu sirvo a esposa, eu sirvo a Deus, irmãos. Quando você serve a tua casa, a sua família, você está servindo a Deus. Porque Paulo faz uma analogia entre, né, o casamento e Cristo a noiva. Como Cristo serve e ama a igreja, assim o marido tem que amar e servir a esposa. É uma comparação. Então, muitas vezes, pessoas largam a família para somente servir a obra, esquecem o lar, esquecem a esposa, esquecem o esposo, esquecem os filhos. Então, quando eu sirvo a Deus, eu também sirvo a minha família. Se eu estou servindo a minha família, eu estou servindo a Deus. Né? Em nome de Jesus. Continuando aí,
No lar em que se estabeleceu a amizade com Jesus, não deve faltar o amor de Deus, né? O amor do marido com a esposa, dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, né? Do marido para com a esposa. Então, o amor tem que nortear esse relacionamento, né? Agora, segundo ponto do terceiro tópico, compreender o outro. Então, quando Jesus está na família, irmãos, há compreensão, né? Eu tenho que compreender o meu próximo. Vimos que Marta e Maria tinham perfis distintos. Uma agia mais com o coração e outra mais com as mãos, né? Maria agia com o coração e Marta servia, né? O Senhor. Uma tinha uma emoção muito intensa, falava de maneira mais direta e franca. Marta, né? Marta, tem muito crente Marta hoje, né? Que vem na telha fala, né? Não tem papo na língua. É o crente Marta. Continuando, diz assim, a outra, mais sossegada, tranquila, contemplativa e silenciosa. Né? Às vezes o pai, a mãe, tem dois filhos, mas são completamente diferentes. Eu sou completamente diferente do meu irmão Giovanni. Né? Meu irmão Giovanni, ele gosta mais, né, de passear, de festa. Eu gosto mais também de vir para a igreja, cultuar a Deus. Eu sou mais calmo, ele é mais nervoso do que eu, mais agitado, né? Então, os pais têm que amar os dois, né? Não pode fazer distinção. Saber respeitar as diferenças, porque cada um tem a sua personalidade. Ninguém é igual ao outro. E no reino de Deus é a mesma coisa. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua diferença. E nós precisamos amar o irmão como ele é. Se o irmão fala muito, ama ele, irmão. Ora para o Senhor. Coloca a trava na língua dele. Davi fala, eu botarei mordaça na minha boca para não pecar na presença do ímpio. Né? Senhor, envia o anjo, Senhor, coloca lá. Que ele fale menos, que ele tenha sabedoria para falar. Então, a gente tem que precisar, né, ter esse relacionamento, irmãos, com todos. Não vou falar que aquele irmão ali é muito chato, ele fala demais. Não, irmão, tem que amar todos. O que fala, o que não fala, o tímido, né? Aquele que é agitado, aquele que é preocupado, aquele que é ansioso, aquele que é sossegado, aquele que é tranquilo, aquele que é manso. Tem que amar todos. Então, esse relacionamento cristão não é fácil, mas é preciso. Amém? Vamos aqui continuando. Entretanto, ambas recebiam Jesus com alegria e honra. Em nossa família também é assim. Na mesma casa habitam pessoas com personalidades diferentes uma das outras, como eu falei. É preciso ter a disposição para conhecer, compreender e administrar de maneira sábia e respeitosa a personalidade de cada membro da família. Talvez essa seja o maior desafio do amor em casa. Vamos lá em 1 Coríntios, aí pertinho, capítulo 13, né? 1 Coríntios, capítulo 13, porque às vezes, né, é natural os pais amarem aqueles que são mais chegados a ele, o filho que é mais chegado a ele, né? Aquele filho que dá mais atenção aos pais, é natural. Mas aquele filho também que não dá atenção não quer dizer que ele não ame os pais, né? Aquele filho que não dá muita atenção, né? É mais largado, é mais desleixado, né? Não se preocupa muito. Não quer dizer que ele não ama os pais, é a forma dele de agir, é a personalidade dele, né? É o jeito dele. E nós precisamos saber lidar com isso, né? 1 Coríntios, capítulo 13, olha só o que diz versículo 4, né? Quem é que ama? Amém? Quem ama? Ninguém ama. Quem ama? Vamos tirar agora a prova dos 9? Vamos ver se você ama mesmo? Vamos ver se eu amo mesmo? Vamos lá? Capítulo 13, versículo 4. Olha só, o que é o amor? Paulo vem falando que o amor não é falar línguas estranhas, não é saber ciência, não é entregar o seu corpo para ser queimado, isso não é amor. Amor não é também você entregar os seus bens aos pobres, também isso não é amor. Aí Paulo vai definir o que é amor, versículo 4. O amor é paciente. Primeira parte. A palavra paciência no grego é colocar uma panela em fogo baixo, que demora a ferver. Se você ama, você demora a ferver. Você demora a ficar nervoso. Você demora a ficar agitado. Você ama?
Vamos continuar? Vamos continuar. Agora vou. Opa, agora ficou mais difícil se eu amo mesmo ou não. Continuando. O amor é benigno. Você quer o bem daquela pessoa, né? Você ama tanto aquela vida que você quer o bem. É benigno. O amor não arde ciúmes, né? Então, o amor não é ciúmes, não arde. Você não é dono daquela pessoa, você não toma posse daquela pessoa. Né? Você ama dividindo aquela pessoa. Claro, não com o outro, não com outra. Né? Mas você ama, né, dividindo aquela vida. Não se ufana, não se ensoberbece. Então, se a pessoa é soberba, ela não ama, não tem o amor. Não se conduz inconvenientemente. Que é a pessoa que entra na tua casa, bota o pé no sofá, abre a tua geladeira, pega o que você quer, sem te pedir. Esse aí não ama, é inconveniente. Esse aí não ama, esse aí não ama, né? A não ser que você vá na casa do teu pai, aí é diferente, na casa da tua mãe, né? Aí você abre a geladeira, você pega o que você quer, está na casa do pai, tem liberdade. Senta no sofá, liga a televisão, bota o pé na poltrona, deita no chão, né? Aí é diferente. Mas você chega na casa do teu irmão, do teu parente, abre a geladeira, liga a televisão, né? Aí é inconveniente. Aí esse irmão tem que orar para Deus, ó, tira esse espírito inconveniente dele. Aí é outra coisa, né? Continuando. Não procura os seus interesses. Olha aí. Não se exaspera, quer dizer, não leva o outro ao desespero. Tem pessoas que irritam tanto o outro que levam o outro ao desespero. Isso não é amor, irmãos. A pessoa aborrece tanta outra que a outra fica tão irritada que fica desesperada. Só falta arrancar os cabelos pelas mãos. Isso não é amor. Então, olha aí, tá ficando uma lista. Será que eu amo mesmo Jesus? Será que eu estou amando mesmo? Então, o amor não é levar o outro ao desespero. Você não pode irritar o teu próximo a ponto da pessoa ficar desesperada, não querer mais falar com você. Não pode. Isso não é amor, né? Continuando, olha só. O amor não se ressente do mal, não guarda rancor, não guarda mágoa. Se você ama, você perdoa. Não importa o que a pessoa fez, você vai perdoar. Porque o amor não guarda mágoa, não guarda rancor, não guarda ressentimento. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Amém? Ei, passamos na prova dos 9? Estamos amando? Amém? Amém? Estamos no trabalho de amar. Amém? Deus está trabalhando, Deus está moldando. Amém? Em nome de Jesus. Agora, o último tópico, para nós encerrarmos. Último ponto, perdão. Ponderar quanto aos cuidados da vida. Amém? Desejando agradar a Cristo, olha só o que diz. Marta trabalhava para dar o melhor da sua casa para Jesus. Por isso acabou se distraindo com muitos serviços, esquecendo-se de priorizar também a parte espiritual de sua vida, né? Não é somente social, né? Eu vou para todo banquete, eu vou para todo aniversário, eu vou para todos os rodízios, mas não oro, não leio a Bíblia, não jejuo, não venho à igreja, também não é só social. Eu tenho que ter a minha vida espiritual. Por isso acabou se distraindo com muitos serviços, esquecendo de priorizar também a parte espiritual de sua vida. Foi isso que o Senhor mostrou a Marta, quando disse que ela andava distraída com muitos serviços. Naturalmente, aqui Jesus não ensina a ficarmos descansados com as nossas responsabilidades, né? Os seus amados dá enquanto dorme. Então eu vou dormir que Deus vai enviar a provisão. Não, aí vai ter com a formiga preguiçosa. Né? Aí não. Tem que trabalhar, né? Tem que estudar, tem que fazer a nossa parte para Deus enviar a provisão. A única coisa que cai do céu é chuva, né? E o diabo que caiu do céu, né? Agora nada mais cai do céu. Né? Temos que trabalhar, ter as nossas responsabilidades, né? Continuando. É muito fácil. Senhor, envia teu anjo com um cheque em branco para me preencher. Aí, opa, seria maravilha, ninguém ia trabalhar. Na verdade, sua palavra é para quem está sobrecarregado com muitas atividades externas, como era o caso de Marta. Nosso Senhor ensina que a vida não é só o trabalho, pois nem só de pão viverá o homem, né?
Também tem um outro lado, a pessoa trabalha, não curte, não sai com a esposa, né? Não passeia com a esposa, também tem outro lado. Né? Tem que saber dividir as coisas, tem que passear com a esposa também, levar a esposa para comer fora, jantar fora, né? Também faz parte da vida social. Né? As mulheres vão falar, amém, 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 fala Deus, amém. De vez em quando é bom, né? As mulheres vão agradecer, o maridão levar lá para comer aquele rodízio, um laço de ouro. Epa, que maravilha, hein? Um domingo desse aí, depois da escola bíblica. Opa, né? A churrascaria fica bem. Então, faz uma graça com a esposa. Então, também faz parte da vida social, agradar a esposa. Amém, irmãos? Continuando aqui, a vida também tem a ver com o equilíbrio da alma e do espírito, pois o ser humano viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, ter uma vida social agitada, sem uma vida espiritual de raízes profundas, é viver no vazio. Não adianta também, como eu falei, ir para todo rodízio, ir para toda festa, todo banquete, e não vem à igreja, não cultua a Deus, não ora, não jejua, não lê a Bíblia, vai ficar vazio, né? Essas coisas não preenchem o nosso vazio, só Deus preenche o nosso vazio. Né? Assim, em um pouco tempo, não teremos mais o fervor espiritual. Aí a pessoa começa a deixar de vir à igreja, começa a deixar, né, a vida espiritual de lado, porque está priorizando somente o social. Então, o equilíbrio é bom, irmãos. Temos que buscar o espiritual, mas também ter uma vida social, que é muito importante. Né? Continuando, a nossa família deve ser um ambiente em que a nossa vida com Deus seja potencializada, a fim de que nossa vida social seja produtiva e abençoada. Quando eu tenho uma vida espiritual com Deus, a minha vida social vai ser abençoada. Convivo com a esposa com o marido, com os filhos, com a igreja. Deus irá nos usar, amém, na vida social. Para nós fecharmos, conclusão, a nossa amizade com Jesus implica ter comunhão com Ele em todo o tempo que nos em todo o tempo de nossas vidas. Ele é o amigo sem igual que nos conforta quando precisamos, consola quando choramos. A família que cultiva a amizade com Jesus vive na dimensão do amor, procura compreender os outros membros da família e pondera os cuidados dessa vida. A família cristã com Jesus tem o privilégio de desfrutar de sua presença real do cotidiano. Portanto, não podemos viver sem a amizade do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Chegamos ao fim de mais uma lição. Amém? Espero que os irmãos possam ter aprendido um pouquinho mais nesta manhã. Amém? Em nome de Jesus. Semana que vem começa uma nova revistinha. Amém? Que você possa vir. São temas muito atuais. Amém? Nem sei se vai ser gravado, mas que você possa vir. Amém? Em nome de Jesus. Vou convidar meu pastor. Amém? Meu pastor querido. Estava com saudade do nosso pastor. Amém? Amém. Amém, pastor. Perguntando se ele está bem cansado. Rapaz. Amém? Saudade dos irmãos, né? Essa gripe me pegou legal mesmo. Acho que é a idade. Assim que os velhos têm que tomar vacina, essas preocupações com o velho. Né? O Anderson, você desligou já? Já cancelou lá? Cancela lá que eu estou falando bobagem aqui.